E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Paulo de Andrade. Foi presidente da Federação Portuguesa de Ténis. Em primeiro lugar, obrigado, Paulo, por aceitar este meu convite. E eu, cada vez que falo do Paulo, o que me vem à cabeça é Belgrado. Porque foi talvez dos marcos mais importantes da Taça Davis em Portugal. E o Paulo estava lá e eu tive o prazer de lá estar. Recorda-se bem disso, Paulo? Se me lembro. Foi um jogo, foram jogos, não foi um jogo, foram uma série de jogos, de encontros inacreditáveis e que nunca me esqueço da minha ida ao hospital com o Zé Vilela, que perdeu os sentidos, a emoção era tanta, mas foram jogos inacreditáveis, foi uma eliminatória inesquecível. O ambiente era um bocado hostil, nós estávamos... hostil, nós éramos só nós, éramos meia dúzia, sim, éramos 8 pessoas, era muito poucos e o jogo muito renhido, todos os jogos, os encontros foram todos muito renhidos e nunca me esqueço de ir com o Zé para o hospital, lá fomos os dois na ambulância, mas felizmente ficou tudo bem. Ganhamos 3-2 à Jugoslávia, foi um grande resultado. Paulo, a sua entrada no ténis, o ténis entra na sua vida há muitos anos? Portanto, o ténis entra na minha vida de uma forma curiosa, talvez aí com os meus 17 anos. Penso eu aos 17 anos, em que um amigo do meu pai, o Luís Neves, era o dono do bar do Pickwick ali no Estoril e ele era sócio de uma empresa onde o meu pai também era sócio, em tempos tinha sido sócio. E o Luís Neves um dia veio lá à minha casa à parede e então me ia acompanhar de quem? Do João Lagos. Iam os dois, foram lá falar com o meu pai e entretanto o João Lagos vende 3 raquetes ao meu pai, uma para o meu irmão, uma para mim e outra para o meu pai. Nunca me esqueço, o Wilson Tony Trabert. Foi a primeira raquete que eu tive, foi o Wilson Tony Trabert. E tenho um episódio muito curioso com o Tony Trabert, muitos anos depois, já presidente da Federação. Mas ele empresta, vende-nos as raquetes, nós começamos a jogar ténis no Estádio Nacional os 3, ver se conseguíamos acertar na bola. Entretanto, eu gostei da modalidade, eu já fazia muito desporto, jogava no voleibol 5 treinos por semana e os jogos ao fim de semana, numa das melhores equipas portuguesas. O seu desporto foi o vôlei, então? Não, era o originalmente? Vôlei, eu jogava tudo, era o vôlei, era o futsal, eu jogava muito futebol de salão na altura e cheguei a jogar futebol de 11, mas pouco tempo, não tinha tempo para tudo. E entretanto comecei a jogar. Depois o meu pai desinteressou-se, comecei a ir para o Nacional de Ginástica para a parede, comecei a jogar no Nacional de Ginástica, com a preparação física que eu tinha do vôlei, que realmente jogávamos todos os dias, era para mim, foi uma modalidade realmente que eu me adaptei com muita facilidade. E tinha algumas pancadas parecidas, o smash, smash no vôlei era parecido com o smash no ténis. E eu consegui adaptar muito bem ao ténis, muito rapidamente, passado pouco tempo já era o melhor jogador do Nacional de Ginástica e resolvi jogar o regional de 3ª categorias. Quem é que eu apanho? Apanho o capitão da equipa do Estoril, que era o António Serra. Vou jogar com o António Serra, entro no campo do Estádio Nacional, nunca me esqueço, e perco 6-1, 6-1, e não só a humilhação do resultado, como a minha saída, saio do campo, e ouço o António virar-se para o Miguel Arantes, que também estava lá a jogar o torneio, também do Clube de Ténis de Estoril, e diz, vê lá se vamos bater umas bolas, que fiquei com a mão destruída. E eu ia a sair e a ouvir aquilo, bem, assim, eu ainda te vou ganhar. Deu-lhe vontade bem, para... Resumindo, continuei a jogar ténis na parede, entretanto o professor Alfredo Vaz Pinto foi lá dar umas aulas à parede, foi para lá professor e tive umas aulas com ele, e foi assim que tudo começou. Depois, passados uns anos, em 1973, 74, já não sei se foi o Olívio Silva, se foi o Gueza Toró, vieram falar comigo para eu ir jogar para o Estoril. Fui para o Estoril e pronto, e depois foi um desafio dedicado ao ténis. Na altura deixa o ténis como jogador e como é que surge a possibilidade de ser presidente da Federação? Bem, eu antes, ainda no ténis, tenho uma série de situações incríveis. Eu tive um desastre muito grande de automóvel em 76, no final do ano. No dia 12 de dezembro foram as primeiras eleições autárquicas e eu sou eleito, em 1976, sou eleito para vereador da Câmara de Cascais. Eu coordenava a campanha do CDS na altura, aqui em Cascais, mas tenho no dia 23 de dezembro, 11 dias depois, tenho um grande desastre, fiquei em coma, tive montes de problemas, tive que largar o voleibol, tive que largar o futsal, futebol de salão,
e tive ainda um ano e tal, ainda fui operado várias vezes, mas enfim, depois pude começar a fazer desporto, eu adoro desporto, e então voltei a jogar ténis, agarrar nas raquetes outra vez e consegui mesmo assim ir a segundas categorias. E tenho uma cena muito curiosa, já com os meus 30 e tal anos. Encontrou aquele adversário da primeira vez ou nunca mais? O António Serra, eu como jogava no Estoril, passou a ser meu amigo e quer dizer, o António nunca passou de terceiras categorias, eu cheguei a segundas, eu jogava muito também. Mas chegou a jogar contra ele depois? Joguei pares lá no clube, não é? Mas aí já era ao contrário. Aí era ele mas, que... um dos meus parceiros era o Luís Serra, que foi campeão nacional de júniores e era também um bom jogador de segundas. E era o Vasco Palmarim. Nós tínhamos uma boa equipa ali no Zé Benito Garcia, na altura tínhamos uma boa equipa no ténis do Estoril, a esse nível de segundas categorias, e nas primeiras tínhamos o João Roquete, que era um excelente jogador de pares, enfim, mas entretanto tenho uma cena muito curiosa, ainda quando o jogador já estava na fase dos 30 e tal anos a largar o ténis, e há um torneio de ténis em Setúbal, e eu teria, já não sei, 34, 35, não sei. E marcam-me o jogo à hora do almoço, na fase em que eu já estou a largar o ténis. 30 e tal, 40 graus, uma loucura, à hora do almoço, à 1h30. Bem, eu chego lá e quem é que eu apanho? Um miúdo que eu tenho impressão que se chamava Rui Sousa, já não tenho a certeza, que ou era campeão nacional de júniores, ou era um bom jogador, um jovem ainda, mas um belíssimo jogador. Eu chego ao ténis de Setúbal e vejo na varanda a comer um grande bife com um ovo a cavalo. Eu disse, bem, ele ganha, mas também está exagerado. Eu vou-lhe dar luta. Ele pensa que isto são favas contadas, vou-lhe dar luta. Mas eu tenho, uma série, tantos episódios do ténis, mas este, pela sua singularidade, merece ser contado. E então vamos para dentro do campo, eu chego, vou-me equipar, vim do escritório, do trabalho, equipo-me, uma brasa em que nem dei para almoçar, não comi nada, entro em campo, perco a primeira 6-3 e na segunda estou a ganhar 2-1 ou 3-2, já não me lembro, e o rapaz começa-me a vomitar. O bife. A vomitar, vomitou tudo e mais alguma coisa. E eu viro-me para ele e disse, olha, como tu até podes ganhar o torneio, eu vou desistir para tu continues. Sim. E é uma lição para o teu futuro, para ver se realmente não voltas a fazer esta brincadeira, porque tu fizeste é uma autêntica loucura. Passado muitos anos, sei lá, 3, 4, 5 anos, já não me lembro quando, um dia encontro no Estádio Nacional e conto-lhe esta história. Então, lá fizeste a tua carreira, lá estás a fazer a tua carreira, e isso foi consigo, vira-se ele para mim, foi comigo. Então com quem é que tu achas que foi? Não foi com o Daniel Costa, quer dizer, ele até se esqueceu que foi comigo. Até disse, olha, não devia ter-te deixado ganhar o jogo, devia ter deixado eliminar. Ficou... Mas quem tem, o ténis dá muitos momentos de confraternização. Havia na altura um torneio que eu ia jogar todos os anos, que era o torneio do Luso, onde nos encontrávamos os jogadores do Norte e do Sul. E era um momento de confraternização. Era um momento de grande animação, de grande confraternização. A rapaziada do ténis do Norte e do Sul eram muito amigos, éramos todos amigos, era realmente um ambiente incrível que se via no ténis na altura. Dentro do campo, claro que queríamos ganhar, mas cá fora era... Depois tenho uma outra cena no ténis do Luso, no Nacional de Terceiras, ainda era terceiras categorias, o Clube de Ténis do Estoril contra o Clube de Ténis da Foz, e aparece-me um jogador que eu tenho 2 ou 3, nunca me esqueço, um jogador que apanhava tudo. O capitão do Estoril, da Foz era o Zé Vilela, e então eu não o conhecia, o meu adversário, e ele realmente devolvia tudo, mas coisas incríveis, ele se mexava, ele ia apanhar a bola ao canto, atirava-se contra a parede, mas uma coisa inacreditável. Bem, sei que perdi na terceira partida, assim, já não me lembro, mas 8-6, foi assim um jogo que nunca mais acabava. Passado um tempo, o que é que acontece? Ele já era guarda-redes do Boa Vista, e tem um problema e corta-lhe uma perna. O Jorge. E nunca me esqueço, penso que talvez tenha sido o último jogo que ele fez de ténis, foi comigo no torneio do Luz, antes de ter esse acidente. Fez uma pena incrível, como é evidente, não é? Porque gostei muito, ele era um lutador incrível, e depois acontece-lhe esta situação fatídica. Sei lá, tenho tantas cenas, uma outra com o Fonseca Esteves, da Caldas da Rainha, o doutor Fonseca Esteves. Acabou o jogo,
A segunda, eu estilo, ganhei-lhe a primeira 7-5, ele ganha-me a segunda 7-5, isto começou o jogo às 10h30, 11 da manhã, tivemos 3 árbitros, o jogo eram 2 da tarde, ainda estávamos a jogar, já os dois cheios de câimbras, e a terceira acabou estilo também com 8-6, mas o ténis realmente é uma maravilha e proporciona momentos inacreditáveis de... Quando é que esses episódios todos, alguma vez nessas suas idas aos torneios, as preparações, os treinos, alguma vez lhe passou pela cabeça gerir os destinos do ténis português? Nunca me passou pela cabeça, mesmo isto sucede a seguir eu ser presidente do Clube Ténis Estoril, e nunca me passou pela cabeça, com toda a franqueza. Aliás, isto tem... Eu vou para o presidente do Clube Ténis, eu era muito amigo do Luís Serra, o Luís Serra faz anos, e convida-me a mim e à minha mulher a ir jantar com ele ali em Alvide, e aí ele e a Catarina Figueiredo, a mulher, e a Isabel Pócer de Andrade. E fomos jantar os 5, já os anos, e no jantar ele vira-se para mim e diz-me: Paulo, estou preocupado com o ténis, não há dinheiro para nada, a situação está complicada. E eu perguntei-lhe, se foi um fim de semana, se ele se importava que eu fosse na segunda-feira ver as contas do clube de Palancetes. Ele disse que não. Ia para Coimbra nesse dia, que ele trabalhava numa empresa que tinha obras por todo o país, e ele ia se deslocar para Coimbra. O Paulo é formado em finanças. Em finanças, pelo atual, no meu tempo era, eu comecei chefe, acabei ISE, agora é ISEG. Mas entretanto, vejo as contas, fico apavorado, ligo logo e digo: ó Luís, isto está completamente falido. Como é que isto chegou a este ponto? Como é que isto chegou a este ponto? Pois, não há dinheiro para nada. Bem, resumindo e concluindo, começaram os sócios a pedir-me para eu tomar conta do clube. Eu, na altura, estava em Bruxelas, no Comitê Económico e Social Europeu, passava lá, sei lá, 3, 4 dias por semana e outros 3 cá, portanto também tinha algum tempo livre, e foi, digamos, o primeiro grande momento de voluntariado no mundo do ténis, do dirigismo do ténis, extremamente difícil, porque realmente o clube estava completamente falido. Tive que meter na altura alguns 2.000 e tal contos do meu dinheiro para pagar salários e para pagar dívidas e para não fechar a porta. E a verdade é que consegui recuperar o clube ao fim de 2 anos. Tinha dinheiros a prazo, foi realmente sensacional. Ainda me lembro de vários eventos que nós criámos. Nunca me esqueço da chegada do Pai Natal de helicóptero ao campo central do Estoril. Mas a primeira grande decisão que eu tenho para dar a volta ao clube é exatamente falar com aquele que tinha sido o meu treinador de voleibol, o Valério Couto, o professor Valério Couto, e dizer-lhe: ao Valério, tu tens é que vir para aqui tomar conta das escolas, trazes o Emanuel para treinar aqui, eu faço publicidade disso. Eu tinha 80 alunos, a ver se eu aumento bastante o número de alunos aqui da escola. E conseguimos, no ano, passámos de 80 para 200 e muitos, e conseguimos recuperar o clube em 2 anos, já tínhamos dinheiros a prazo. Foi a grande volta. E o que acontece é que eu, como disse, eu estava em Bruxelas, nunca me passou pela cabeça ir para a federação, mas é que nunca, isto é a pura das verdades. Eu estava em Bruxelas, tinha imenso que fazer lá, e tinha a atividade do ténis exterior que me dava muito prazer, é o meu clube de uma vida, um dos. E entretanto, um dia vou falar a uma conferência sobre PMEs, pequenas e médias empresas, em Chipre. E nessa altura estava a haver o Campeonato Nacional Absoluto no Clube Ténis Estoril. O presidente da federação era o engenheiro Marcos da Silva. E realmente eu vou para lá, o Nacional ia correr no Clube Ténis Estoril, mas eu voltava a tempo ainda de chegar antes do fecho do Nacional. E quando eu venho na vinda de Chipre, fiz o primeiro voo de Chipre para Atenas, e apanhei o avião da TAP de Atenas para cá. Quando vou a apanhar o avião, entro no avião, na executiva, não sei o quê, vêm-me dar os jornais, e qual não é o meu espanto, como quando, ao ler a bola, tenho uma página inteira com a minha fotografia a dizer Paulo de Andrade para Presidente da Federação. Eu vejo aquilo, nem queria acreditar, desato-me a rir, a assistente de bordo até viu-me assim a rir, eu está bem disposto, eu disse: olha, veja isto, não me faço ideia o que é isto, não me faço ideia o que é isto. Quem é que foi? Foi o Moura Diniz, que resolve escrever aquele artigo e despoltou isto tudo. Quer dizer, ele nunca me passou pela cabeça. Eu chego ao Clube Ténis do Estoril
vindo da viagem, e a minha secretária-geral, que era a Maria João Durão, disse: olha, ao Paulo, os jornalistas querem falar contigo lá em baixo, está tudo a querer falar contigo, não se falam outra coisa, diz para Presidente da Federação. Isso está tudo maluco, não me passa pela cabeça ser Presidente da Federação, e é o que eu lhes vou dizer lá abaixo, não me interessa minimamente. E assim foi, cheguei cá abaixo, lá começam os jornalistas a querer falar comigo, conferência de imprensa, eu disse, não estou aqui muito bem, não me passa pela cabeça, não passava mesmo. Entretanto, começo a ser pressionado por uma quantidade de amigos do ténis, que eu tinha uma vida de ténis, não é? Conhecia toda a gente no ténis, associações, muitos do CIF, que já iam jogar ao Clube Ténis de Estoril, porque realmente o Clube Ténis de Estoril era uma grande animação e encontrava sempre imensos parceiros, os campos estavam sempre cheios, e eu continuei-lhes sempre a dizer que não. Mas depois começam-me a dizer associações, a dizer que estavam com os pagamentos muito em atraso, que eram não sei quantos meses de atraso, que tinha que dar uma volta ao ténis, enfim. E eu um dia lembro-me de ter... eu quando cheguei ao ténis, depois disse, fui ter com o engenheiro Marcos da Silva, estava, olha, que eu não tenho nada a ver com isto, eu estava em Chipre, quer dizer, não tenho rigorosamente nada, e não tinha rigorosamente nada. Entretanto, isso passa-se, eles continuam a insistir comigo e começam-me a chamar a atenção para as dificuldades do ténis, e eu falei para o engenheiro Marcos da Silva e disse: não sei, engenheiro, estamos para aqui a falar, gostava de ver as contas da Federação, o relatório de contas, ver isso. E ele, tudo bem, mas depois a um segundo telefonema, já no final do ano, não me respondia, quer dizer, eu falava com a secretária, ele já não estava, e isto aconteceu-me 2 ou 3 vezes, confesso que chegou a um ponto que já me chateei. Aí já começou a mostrar interesse. Não era uma questão de interesse. Sem interesse, porquê é que não mostravam as contas? Eu não estava nada interessado em ser Presidente da Federação. Agora a atitude, confesso que me desgostou na altura. Desgostou, e um dia estou a falar com os amigos do CIF, penso que era o Francisco Gomes da Costa e com o Zé Basílio Pinto Basto, e acho que fui lá ao CIF, eles foram ao ténis, e estava-lhes a dizer: não percebo, já liguei uma série de vezes, não me responde às chamadas, não percebo. E eles começaram então ainda a insistir mais. Bem, eu fiquei, aí começo a pensar nisso. Se me tem respondido à chamada, nunca seria Presidente da Federação, nunca me candidataria. Foi o momento que despoltou isto tudo? Ficou-me. Não tinha interesse nenhum, tinha lá tanto que fazer em Bruxelas. E entretanto, com esta situação, acabei por começar a interessar-me por saber a situação. Falei a associações a querem falar comigo, falar com as associações. E realmente depois começam umas pessoas do ténis a insistir para eu ir, os meus amigos do ténis, que eu conhecia há muitos anos, de todo o país, a insistirem para eu ir, e eu agarro e tomo a decisão então de avançar. Isto em que ano é que foi? Isto 97? Foi em 97, portanto eu vou para Presidente do Clube Ténis de Estoril em 95 e candidato-me em 97 à Federação. Penso que foram as eleições da tomada de posse a 5 de Abril. Uhum. E entretanto, pronto, candidato-me. Fiquei triste porque o vice-presidente era o Zé Dias, que era uma pessoa com quem eu me dava bem, eu jogava pares com o Jorge, davam bem com toda a gente do ténis, mas pronto, o Zé Dias primeiro pôs a hipótese de ir na minha lista, depois solidário com o presidente foi na lista dele, e pronto, ganhámos as eleições com uma vantagem muito grande, com uma diferença muito grande de votos, e pronto, e lá entrei nesse desafio. Como é que foi esse período a dirigir os destinos do ténis português? Olha, foi muito, muito complicado. Foi muito complicado, era um desafio tremendo. Percebeu porque é que as chamadas não eram atendidas de quando chegou lá? Quer dizer, a Federação estava numa situação financeira e económica-financeira dramática. Eu posso dizer que eu, o Francisco Gomes da Costa e o Zé Basílio Pinto Basto tivemos que meter uns milhares de contos do nosso bolso para pagar salários e para pagar algumas coisas mais de urgência. Telefonemas a pedir dinheiro era todos os dias. Quando mudou? Quando apareceu o novo presidente? Quando apareci na Federação, quando tu ganhas as eleições, uma coisa impressionante. Não havia dinheiro para nada, a situação era muito complicada, havia um ambiente, a Federação tinha pouco poder na altura. As associações mandavam mais? As associações ou algum privado? As associações tinham o poder que tinham, que sempre tiveram em termos de Assembleias Gerais. Mas não, quem dominava a Federação era a direção, não eram as associações. As associações tinham nas Assembleias Gerais realmente muito peso. Agora, a Federação, na minha opinião, por um bocado de inércia, estava um bocado
não digo nas mãos, mas estava um bocado dependente do João Lagos. E, portanto, os campeonatos, todos os campeonatos, era o João Lagos que os patrocinava através de, e que fazia publicidade, arranjava publicidade para o desenrolar dos campeonatos. A Federação estava muito dependente. E, portanto, depois só tínhamos os dinheiros que o INDE, o Instituto Nacional de Desporto, que era a entidade que na altura existia, dava quer para a alta competição, quer para o desenvolvimento da modalidade. E nessa altura, 40% das verbas que era para desenvolvimento iam para as associações, só que as associações, eu não me lembro se tinham 7 ou 8 meses de verbas em atraso, era uma coisa realmente inacreditável. Bem, é evidente que eu tinha que fazer alguma coisa, não era fácil dar a volta à Federação. A primeira coisa que eu fiz foi realmente falar com o João Lagos e dizer-lhe que eu ia à procura dos meus patrocínios e, portanto, teria de ser eu a avançar para o mercado, a Federação em si autonomizar-se completamente e assumir a responsabilidade de arranjar as verbas para desenvolver o ténis e assumir as suas responsabilidades no fundo. Eu lembro-me que na altura os melhores jogadores portugueses não jogavam o campeonato nacional, porque o prize money era ridículo, e o circuito TMN que o João Lagos patrocinava dava 5 mil pontos no final, portanto iam todos jogar o circuito. E não ligavam às provas nacionais. Não ligavam muita importância. Portanto, uma das primeiras medidas foi exatamente tentar arranjar verbas para que o campeonato nacional fosse pelo menos ao nível do circuito TMN e arranjo maneira de dar um prize money de 5 mil pontos no Nacional Absoluto. Já teve toda a gente a jogar? Tive toda a gente a jogar. Depois fiz uma parceria que foi extremamente importante também para o ténis. Uma das coisas que me fazia confusão é haver só um Centro Nacional de Treino no Jamor e não haver nada no Norte, e os miúdos tinham que vir para Lisboa, afastar-se dos pais e os miúdos do Norte, que era uma coisa que nunca fiquei satisfeito com isso, eu tinha que alterar isso. Criou a Maia. Consegui chegar a acordo com a Câmara Municipal da Maia e com o engenheiro Bragança Fernandes na altura, que era o vice-presidente, e fizemos um protocolo que foi talvez das coisas mais importantes que aconteceram para dar a volta à situação. Este acordo, esta ligação à Câmara da Maia foi extremamente importante. Nessa altura, o Centro da Maia, vai para lá o nosso diretor responsável do Centro do Jamor, que era o João Maio, vai para lá, ele ainda por cima era do Norte, e portanto ficámos com dois polos de Centro Nacional de Treino, um no Norte e outro no Sul. Ou seja, com todas estas iniciativas, depois criámos achei que era muito importante haver uma revista do ténis da Federação. A única coisa que havia era do João Lagos, era o Jornal do Ténis, portanto criámos uma revista que tinha mais tiragem e que era distribuída gratuitamente. Já não me lembro quantos exemplares eram, mas lembro que eram muitos. Conseguimos fazer aquilo sem que tivéssemos qualquer tipo de prejuízo, uma parceria com uma empresa. A custo zero. E realmente essa revista foi uma revista importante para afirmar a Federação. Na altura o João não gostou muito desta, não é da dinâmica, ele achava que não havia mercado em termos de publicidade para pagar as duas revistas, a dele e a nossa. Nunca acreditou que eu conseguisse recuperar a Federação. A verdade é que recuperei a Federação, dinamizámos, criámos o mini-ténis. O mini-ténis, lembro-me de termos oferecido 1000 raquetes de ténis aos miúdos. O mini-ténis foi um trabalho que eu passei dias e dias, até de madrugada, a fazer o trabalho para desenvolver o mini-ténis. Depois o Alfredo Laranjinha pegou nisso. O filho fez um boneco incrível, giríssimo para o mini-ténis e fizemos, sei lá, milhares de t-shirts com o boneco, distribuímos por todo o país. O Alfredo andou por todo o país com o mini-ténis, foi um grande sucesso, indiscutivelmente. Entretanto, aí, ao fim do primeiro ano de mandato, nós já tínhamos as contas, depois do acordo com a Maia, de fazer a Taça Davis na Maia, conseguimos ir buscar verbas para recuperar a Federação economicamente. A situação rapidamente se consolidou, ainda por cima com uma dinâmica de desenvolvimento grande, não apenas a ligação com os clubes ótimos. Eu nunca me esqueço, foi um trabalho que as pessoas esquecem-se que nós fazemos isto por voluntários, eu só gastava dinheiro. Eu tinha um BMW 525 TDS, uma carrinha nova, que tinha trazido de Bruxelas, e fiz em praticamente 2 anos e meio 100 mil quilómetros. Corri os clubes, havia torneios, eu ia a tudo.
associações, não, corri o país todo com a Federação de Ténis, tudo à conta do meu bolso, não havia dinheiro para pagar. Mas a verdade é que correu muito bem. Depois, a nível internacional, também correu francamente bem. Eu tinha uma relação muito boa com o Presidente da Federação Espanhola e com o Presidente do Real Clube de Ténis de Barcelona. Tinha uma relação ótima com o Presidente da Federação Francesa. No fundo, estava muito bem metido, digamos, na Federação, na ITF. Inclusive, tive quase a ser eleito nos 12 do corpo diretivo da ITF, numa Assembleia Geral, e só não fui. Isso nunca soube. Eu também não fazia publicidade do que fazia. Só não fui porque o Presidente, o Christian Bim, candidatou-se a Presidente da Federação da ITF. Não foi eleito o Ricciaviti, que era um italiano. Francesco Ricciaviti. E eu estava de facto com o Christian Bim. Mas aconteceu uma cena inacreditável. Nós éramos aí havia uns lugares por inerência e depois havia 6 ou 7 lugares que eram por eleição na Assembleia Geral. E nós éramos aí uns 12 ou 14 candidatos para os lugares e cada um fazia a sua intervenção. E eu, no final da minha intervenção, eles vieram todos cá fora, fizemos um intervalo antes de votar, dizer que eu já estava eleito e não sei o quê, aquelas conversas de bastidores, tudo bem. E eu também achei que me correu bem. Entretanto, há os votos, quando saem os resultados, eu tinha ficado com os mesmos votos que o Nastase, somos os últimos a não entrar, mas não entrei por um voto ou 2. Acaba aquela fase da Assembleia, eu venho cá fora, e o Presidente de Espanha, o meu amigo Agostinho Pujol, vira-se para mim e diz: ó Paulo, não sei como é que tenho de dizer. Ele e o Tintoré, que era o Presidente do Real Clube de Ténis de Barcelona. Não sei como é que tenho de dizer. Eles tinham 14 votos ou 12 votos, já não me lembro. E eu disse: olha, vamos-te confessar, estamos tão à vontade contigo, nós não votámos em ti. Caramba. E eu fiquei, não votaram em mim, não, porque nós tivemos receio que o nosso candidato não fosse eleito. Fosse votar num da Península Ibérica e para votarem em ti não votassem em nós. Bem, eu fiquei, mas pronto, fiquei amigo deles à mesma, eu não estava nada preocupado em ir ou não ir, mas foi um momento interessante. Mas pronto, eu dava muito bem, realmente tive imensas cenas nessa altura, mas ainda em relação à Federação. Mas termina o mandato? Não termina o mandato? Não, ainda em relação à Federação, portanto, nós conseguimos realmente dinamizar muito a Federação, foi um momento incrível. A Taça Davis, os jogadores, uma relação incrível com a equipa, e aliás o Pedro soube o ambiente que se vivia na Taça Davis, inacreditável, realmente os jogadores todos eram uma família, nós éramos uma família, não havia presidentes, era tudo uma família, verdade. E realmente a dinâmica que se criou na equipa e no ténis, eu acho que foi um momento incrível, que nunca me hei de esquecer, e realmente foi. Entretanto, acontece uma situação curiosa, que é quando eu estou ao fim de um ano e meio de mandato, ou um ano de mandato, um ano talvez, aparece do Comitê Olímpico Internacional um mestrado europeu, que era para ser feito em 2 anos, em gestão de organizações esportivas. E eu recebi aquilo na Federação. E virei-me para o Zé Carlos Santos Costa e disse-lhe ao Zé Carlos: eu vou-me candidatar, isto é impossível, isto é de toda a Europa, são 14 pessoas, é impossível ser escolhido, mas olha, não tenho nada a perder, só ficas tu a saber. E contei ao Zé Carlos e contei à minha mulher, não contei a mais ninguém. E não tinha esperanças nenhuma de ser escolhido. Acabei mesmo por ser escolhido e andei 2 anos a fazer o mestrado em 7 universidades europeias, e o tema que eu escolhi foi a Federação Portuguesa de Ténis e o desenvolvimento do ténis em Portugal. E no processo de investigação descobri coisas incríveis, mas uma delas, que nunca ninguém falou nisso, era o número de campos de ténis por 1 milhão de habitantes. Ridículo. Só a Grécia é que tinha menos que nós. Aí descobri algo que nunca ninguém falou, que realmente era essencial. Sem campos não se joga ténis. E Portugal não tinha campos de ténis. Isso alertou-me para uma situação nova, portanto a necessidade de falar com as câmaras municipais e tentar dinamizar esse processo. Isto já estava em 1999. Que é 2 anos de mandato. Quando eu estou a acabar um mandato, 2 anos e meio, é quando eu estou a... Não estou a acabar o mandato, é quando eu estou no 2º ano e meio do mandato. E nessa altura acontece uma cena inacreditável,
com tudo a correr otimamente, as federações a receberem, as associações a receberem o dinheirinho ali na hora, a aproveitar prontos os pagamentos das faturas dos fornecedores, com dinheiro no banco, sem problemas financeiros e económicos, mas sem a capacidade económica para desenvolver a elite como eu gostava. A Federação sempre teve limites económicos, aquilo não vivíamos à larga. Eu tive muita pena não ter verbas para apoiar os jogadores em estágios internacionais, para trazer grandes treinadores para Portugal, para o centro de treino, mas não havia verbas, era impossível. Eu vinha de uma situação de falência praticamente e, portanto, em 2 anos mas fez-se muito, foi realmente extremamente interessante, até que há um dia, que há uma Assembleia Geral em 99, em finais de 99, para outubro talvez, não tenho a certeza, e eu sou surpreendido na Assembleia Geral das associações, a verba que vinha do INDE, os 40% que eles recebiam, há uma proposta em que querem passar de 40 para 70. 40 para 70, apresentam a proposta, ele já me tinha vindo aos ouvidos que ia haver qualquer coisa do estilo, não sabia que era 70, nem quanto é que era, mas sabia que sem me avisarem que iam fazer uma coisa dessas, portanto, nas minhas costas, e que havia várias associações que estavam a fazer isso. E eu combinei com os meus colegas da direção, olha, isto eu estou aqui só a dar o couro e o cabedal, a minha vida aqui a lutar pela Federação e pelo ténis português, pá, gasto aqui uma fortuna, estou a desperdiçar, a gastar montes do meu tempo e dinheiro para isto, pá, não passa pela cabeça que agora as associações, agora que eu consegui recuperar a casa, ainda queiram que seja eu a procurar ainda mais dinheiro para elas. Elas também que se desenvencilhem, porque eu também trabalhei por aqui, eles trabalham para as associações, já muito dinheiro nós damos. Bem, os meus colegas estavam todos de acordo e então chega à Assembleia, o Presidente era o Dr. Cordeiro dos Santos, muitas saudades me deixa sempre, e então as associações, veio uma proposta da associação de 70%. O Dr. Cordeiro dos Santos pergunta o que é que eu tenho a dizer e eu disse que não tinha nada a dizer. A sala ficou toda estupefacta e o doutor vira-se para mim, mas oh, Sr. Presidente, não tem nada a dizer, estou a fazer, não tem nada, não tenho nada a dizer. Bem, eles entretanto, penso que foi a Aveiro na altura, que ao mesmo tempo que fez aquela proposta, faz uma nova intervenção e a dizer que baixava para 60%. Ou seja, já tinham previsto eu contestar e então simpáticos baixavam de 70% para 60%. Isto era o ténis nacional naquela altura. E eu claro, não continuei sem dizer nada. Há a votação e há uma maioria das associações que realmente faz passar essa proposta. Faz passar a proposta, eu peço a palavra e demito-me num minuto. Demito-me num minuto, o José Santos não há hipótese, eu não estou disponível para, eu farto-me trabalhar pelo ténis aqui, não estou em condições, não estou disponível para agora andar a ter que me esforçar mais ainda, eu não sei onde é que vou inventar dinheiro para que as associações possam ter essa verba e façam o que fazem em prol do desenvolvimento do ténis em Portugal, que era muito pouco na maior parte delas. E demiti-me, entretanto começa a haver movimentos, eu nessa mesma noite penso que era em Oliveira das Meias, que estava a Associação Nacional da Taça Davis em estágio. Hotel Dayton. E entretanto há um jantar nessa noite e eu vou diretamente à Assembleia Geral para lá e nesse jantar estava o Presidente da Câmara e estava também o dono da Revigarés, o Adolfo Roque. E a bomba tinha rebentado entretanto, porque toda a gente soube o que é que não havia redes sociais. E não havia redes sociais. Mas toda a gente já, aquilo foi, sabia, o grupo ficou logo a saber, não é? Saiu nos jornais no dia seguinte, mas naquela noite aquilo sabia-se, claro. Todo soube-se logo. E então ao jantar, as associações, a dizer que não podia ser, que eu não podia ir embora, não sei o quê, mas tudo bem, eu tinha tomado a decisão e vou para o jantar e começa um movimento incrível lá no jantar. Estava o Presidente da Associação de Ténis de Aveiro, um dos responsáveis, estava o Zé Vilela, os jogadores, os treinadores, a equipa técnica e o Zé Vilela faz uma intervenção no jantar, bem, inacreditável, chamou tudo às associações
que eu não me podia ir embora, uma coisa incrível. E o Presidente da Câmara de Aveiro e o Dr. Adolfo Roque diziam, mas eu nunca assisti a isto, eu nunca me esqueço, eu estava ao lado deles. Doutor, mas o que é que se passa? Eu nunca assisti, eles querem que fiques, eu não quero ficar. O contrário, já vi muitas vezes, agora eles todos a quererem para ficar e eu digo, contei-lhes o que se passou, disse, desculpem, eu acho que há princípios que têm que ser respeitados e eu acho que não gostei da atitude, não gostei da forma como isto tudo foi feito, não aceito isto e, portanto, vou-me mesmo embora. E fiz uma intervenção a dizer os motivos que me ia embora. Nunca me esqueço que o Presidente da Associação de Ténis de Aveiro, entretanto, usa da palavra, diz que nem pensar eu ir-me embora, põe-se a chorar compulsivamente, e está à frente de toda a gente, a dizer que eu não podia ir embora, e entretanto o que aconteceu foi que vieram várias associações falar comigo, a começar por Lisboa, e eu dizia-lhes, se mudarem a decisão, eu também posso mudar de decisão. Agora, com 60% não nestas condições não fico. Tenho mais que fazer, não posso também estar a trabalhar para vocês. Já trabalho para a Federação. Pro bono. Ainda tenho que trabalhar para vocês. Aquilo era tudo amador e como eu digo, só o meu carro, nem sei quanto é que eu não... As dezenas de milhares que eu não perdia à conta da desvalorização do carro. Mas não interessa, foi o carro, era o combustível, tudo aquilo era do meu bolso, não é? Porque a Federação não tinha dinheiro. Entretanto, depois tenho uma história muito gira para contar também sobre em Paris, no Roland Garros, mas entretanto há uma Assembleia Geral no início de 2000 e a verdade é que não houve reversão nenhuma da decisão, até porque o Pedro Coelho queria ir para Presidente da Federação, estava farto de perceber isso. E portanto, como eu não tinha ambição nenhuma de ser Presidente da Federação, estava ali a fazer um trabalho por amor ao ténis e pela amizade que tinha com o mundo do ténis, tinha amigos por todo lado, e deu-me um imenso prazer, imenso gosto, mas não estava ali agarrado ao poder, nunca fui desse estilo, nem... E depois, claro, como sempre, eu quando largo os lugares afasto-me e quase que fujo para que amanhã não quer ser sombra de ninguém, quer é que as pessoas tenham, a vida lhes corra muito bem. Mas eu tenho duas cenas em Roland Garros muito giras. Uma é o Christian Beam, tinha-me ao lado dele a assistir ao torneio, na primeira fila mesmo ao lado dele, e várias vezes assisti. E uma vez ele convida-me, eles todos os dias tinham jantares e cerimónias da Federação, convidavam pessoas. E um dia vira-se para mim e diz, Paulo, tens aí smoking? E eu, smoking? Pá, agora achas que eu venho de smoking aqui para Roland Garros? Mas eu tens mais ou menos o meu corpo e eu empresto um smoking. Então, mas porquê? Vamos ao Tour da Argent jantar e eu quero que tu vás, somos 20 aqui da Federação, quero que tu vás. Está bem. Então eu vou mandar o meu motorista buscar um smoking a casa e trago que ele depois leva-te ao hotel. Bem, ele vai buscar o smoking, vem e avisa, olha, o meu motorista está a chegar, ele leva-te ao hotel e depois vais lá ter ao Tour da Argent. Está bem. Só que eu, como a Federação não tinha dinheiro, eu estava num hotel 2 estrelas. Os presidentes das federações, todos nos hotéis de luxo, 5 estrelas, e eu, o presidente da Federação Portuguesa, para poupar dinheiro à Federação, ia para um hotel de 2 estrelas. E ele disse, ele não pode saber que eu estou num hotel de 2 estrelas. E então, lá me deixou o motorista numa rotunda perto do hotel, eu disse, fica aqui que eu vou ainda aqui fazer umas compras. E lá vou eu de smoking na mão, nas ruas de Paris, até ao hotel, para eles não verem onde é que eu estava, o hotel é que eu estava. Entretanto, chego ao Tour da Argent, e quem é que está à entrada, acabar de chegar antes de mim? O Presidente da Federação Polaca e um outro senhor que eu não conhecia. E o Presidente da Federação Polaca apresenta-me Tony Trabert. Da raquete, a primeira raquete que o Paulo teve. E eu ponho-me a rir para ele, olha, tenho que lhe dizer que foi a primeira raquete que usei, foi uma Wilson Tony Trabert, e ele ria, uma simpatia de um senhor. Ele durante anos a fio mandava-me as boas festas de Natal, veio a ser responsável do US Open, um senhor inacreditável, uma simpatia. Mas pronto, lá tivemos nesse jantar e eu passei imensos momentos também agradáveis no meio de muito trabalho e de muitos problemas que a Federação tinha na altura. Eu, essencialmente, o que mais me custou foi não ter verbas para apoiar a alta competição. Porque eu acho que isso foi o que mais me ficou, o que mais tive pena de não ter continuado o meu trabalho na Federação,
foi não ter conseguido estar os anos suficientes para dar uma estabilidade financeira à Federação que lhe permitisse apoiar mais os jogadores jovens para irem treinar lá fora, para vir trazer treinadores conceituados para Portugal, que era um projeto que eu tinha e essa parte não consegui desenvolver. Eu durante muito tempo perdi o rastro do Paulo, nunca me esqueci destes momentos que passamos, momentos muito bons e do bom trabalho que o Paulo fez na altura na Federação, e fui vendo o Paulo novamente, da sua grande paixão, e vê-se pela cor, o seu Sporting, do qual o Paulo fez parte de algumas direções e também da SAD. Não, só fiz parte da SAD. Da SAD e do departamento de futebol, e teve ali... Nunca me candidatei em nenhuma direção. Esteve ali ligado, eu ia vendo por fora, olhando para o que foi feito na Federação, o que ia sendo feito pós Paulo Andrade, como é que tem visto este o trabalho feito? Eu, como disse, eu procuro-me afastar da Federação. Mas por isso tem um olho crítico e esteve lá? Não, é ao contrário. Eu procuro-me afastar exatamente porque eu lembro que a seguir a ele ter saído, houve uma situação, confesso, que me desagradou bastante, que eu tinha um conflito com os responsáveis do Estádio Nacional, porque no centro de estágio nós tínhamos todos os anos os miúdos dos campeonatos nacionais. Já há anos, jovem, há anos. Eu fiquei lá muitas vezes. Aquilo foi sempre gratuito por parte digamos, da Direção-Geral, já não me lembro o nome daquilo, e quando eu comecei, quando eu começo a fazer os campeonatos, no meu tempo, aparece-me de repente uma fatura dos miúdos lá terem estado. Eu falei com o diretor-geral na altura, perguntei se estava a brincar comigo. Nunca pagámos, o que é que estavam a fazer sem me avisar, mas sem aviso prévio. Nunca pagámos. E naquele ano resolveu, como sabia que a Federação estava a começar a ter dinheiro, a ter as contas em dia, toca de cobrar. E eu não aceitei a fatura, devolvi a fatura e andei em guerra até que uma vez, ainda me lembro com o secretário de Estado, o Vasco Lins, o Miranda Calha, eu estava sempre a dizer, eu não pago, isto é um escândalo, nunca pagaram, nunca se pagou. Eu meti Nem avisaram que tinha que pagar. Não avisaram, eu meti-vos como patrocinadores dos campeonatos, na lógica de suportarem isso como sempre suportaram, e agora de repente, de um momento para o outro, e durante 2 ou 3 anos que eu lá estive, eles cobravam todos os anos, eu devolvia sempre as faturas. E eu, na altura, o Miranda Calha e o Vasco Lins, qualquer dos dois secretários de Estado, me diziam que iam resolver o assunto, porque realmente não tinha pés nem cabeça. Mas não resolver. Não, o que é espantoso é que eu nunca aceitei aquilo. Eu disse, eu não aceito, não pago, esqueçam, não pago. Se eu não pago, isto é uma pouca vergonha, isto é uma escandaleira. Depois vim a saber que a direção conseguiu, resolveu assumir a dívida. Confesso, foi uma coisa que talvez das coisas que mais me desgostou depois de eu ter saído da Federação, quando soube disso nem queria acreditar. Claro, não me manifestei, não fiquei calado, mas achei inacreditável, porque realmente foi uma verba que se deu ao Estado que não tinha razão nenhuma de ser, indevida, completamente indevida. E isso, agora, de resto, o que eu sei, o pouco que eu sei da Federação, porque, como digo, evito sempre estar-me a interferir, seja no que for, porque as pessoas têm sempre, neste país, se há uma coisa que me faz muita confusão, é os ambientes que se geram com pessoas que tiveram sucesso nas organizações, depois são sempre vistos como sombras para os seus sucessores. Isto faz uma confusão incrível. E eu estou sempre disponível para ajudar, não tenho interesse nenhum, é só pelo ténis, ou pelo Sporting, ou seja, pelo que for. E a verdade é que eu sinto isso, quer dizer, quando nós saímos dos lugares, somos um bocado esquecidos. Eu, se calhar, na história da Federação, o meu nome aparece lá numa linha só. E eu sei o que é que eu fiz pela Federação nos anos em que lá tive. Mas, enfim, e não me preocupa nada. Vai mantendo o contacto Eu não mantenho o contacto, não falo com ninguém da Federação. Às vezes convidam para ir assistir a torneios, têm tido essa amabilidade, umas vezes vou, outras vezes não vou. Houve um evento também aqui em Paço de Arcos, estão ali em Carcavelos, uma vez que eu também fui, já não me lembro do que era. Mas convidam para a Taça de Reis, este ano não convidaram, mas regras já o convidam. O que eu sei da Federação é que tem rios de dinheiro, segundo me dizem, e pronto, eu só tenho pena de não ter vivido neste momento, porque realmente não tenho dúvidas que o meu mandato seria um bocado diferente, porque o dinheiro fazia na altura, nós não tínhamos verbas para nada, tínhamos que lutar muito para arranjar verbas para apoiar o ténis. Paulo, passados estes anos todos, com tantas funções no ténis, como jogador, como dirigente,
ainda mantém ligação ao ténis? Quer dizer, eu mantenho a ligação de estar a acompanhar o ténis, não é? Tanto o nacional como o internacional. Mas ligação é essa. Deixei de jogar há uns 8 anos, deixei de jogar ténis. Motivo muito simples, o meu filho jogava aqui no ténis do Eiras com o João Cunha e Silva. E eu costumava nos treinos, ao fim de semana, quando estávamos em Azeitão, ele ganhava uma partida, eu ganhava-lhe outra, até que há um dia que ele me dá 6-2, 6-2, uma coisa assim do estilo, sei lá vão. E ele os seus 17 ou 18 anos. Já foi há 10 então. E vira-se para mim, não foi há... Pois o tempo voa, talvez tenha sido já, talvez ele tivesse 18 ou 19 anos. E vira-se para mim e diz, oh pai, não te importas que eu treino, já não lembro com quem. E eu digo, não importa não. E nesse mesmo momento, a partir desse momento, as raquetes ficaram encostadas e nunca mais... Joguei uma vez, tenho impressão, mas nunca mais joguei. Pois há aqueles momentos que nós nunca nos esquecemos dos torneios de Valde Lobo, com a velha guarda do ténis mundial e o Pedro Frazão tinha sempre a simpatia de me convidar para jogar os torneios com eles, os jogos, as partidas com eles, e tive vídeos incríveis. Eu na altura ainda era presidente da federação e depois mesmo deixar de ser ele continuou-me a convidar, mas há um momento que para mim é inesquecível, que é um dia em que eu chego lá, estou no corte central com um administrador do Banco Santander, que também ia jogar, fazer um quadrado também comigo, e o Pedro vira-se para mim e diz, ó Paulo, o Paulo joga com o John McEnroe. E eu fiquei assim, teve que se sentar. Eu fiquei assim, John McEnroe, e esse meu parceiro, adversário do Banco Santander, do Banco Santander, vira-se para mim, eu joguei com ele o ano passado, é um ordinário, atirava-me a raquete para o chão, uma coisa inacreditável, eu saí daqui furioso, e eu disse, Pedro, jogar com o John McEnroe? Eu vou jogar com o indivíduo para me estar a chatear. E o Pedro, com uma calma incrível, o Paulo é que sabe, se não quiser eu arranjo outro parceiro. É o Emílio Sanches e era o John McEnroe. E eu fiquei assim, também, isto é uma ocasião única jogar na minha com o John vida. McEnroe. Eu costumava treinar e durante um mês antes do torneio para ver se ainda acertava na bola, para não ir a fazer figuras muito tristes. E esse ano também tinha estado a treinar, se calhar até mais tempo. E então disse, está bem, vá, seja o que Deus quiser, nunca me esqueço. John McEnroe chega ao campo, manda-me a mão e diz, I'm John McEnroe. Ei, caramba! E eu, I'm Paulo Andrade. Bem, foi um momento... Bem, eu começo a aquecer com o Emílio Sanches, ele com com o administrador do Santander, e... a aquecer, eu já tinha jogado com o Emílio no ano anterior, uma simpatia, depois ele sabia que eu era presidente da federação, metia-se comigo, sabia que eu era do Sporting, há um ano em que eu sou administrador do Sporting, que estou lá, portanto terá sido 2004, em que eu também sou convidado, e ele começa, eu estou na bancada a assistir a jogos, e ele a falar comigo para a bancada do Sporting, e uma simpatia, o Emílio Sanches realmente uma pessoa inacreditável. E começa o jogo e o Emílio serve-me para a direita e eu meto a bola na rede. E vejo o John McEnroe ir em direção à rede e deixa cair a raquete. Eu sei, estás feito. Isto vai ser o jogo todo assim. Deixa ver. Bem, a seguir, o Emílio manda-me à direita outra vez e eu passo no corredor. Ele sobe à rede e eu passo no corredor. Bem, ele ficou todo, o John McEnroe ficou todo satisfeito, dá-me uma mãozada e voltamos, eu respondo. Outra vez o Emílio põe-se a rir para mim, a dizer, quero ver que faz isso outra vez. E faz-me outra vez, manda-me para a direita toda cruzada para fora do campo. Eu já estava à espera, que ele tinha-me dito que ia fazer aquilo. Outra direita em top spin, lá o passo segunda vez pelo corredor. Aquilo foi uma festa, o John McEnroe. Realmente fiz um grande jogo, já há muitos anos que eu não jogava tão bem, parece que a falta de treinos faz bem. E ganhámos estilo 6-2, e o John McEnroe estava todo satisfeito, a minha mulher dizia, ele às vezes ia ter contigo com a mão e tu viravas das costas para apanhar bolas. Mas foi um momento único. Mas foi um momento único que é marcante, não é? Jogar ao lado de John McEnroe, ainda por cima joguei bem, ele não saiu de lá bastante satisfeito, estava todo satisfeito, e o Emílio, que é uma simpatia. Tenho uma outra cena num torneio desses, uma vez vou com os calções, eu já não me lembro se eram Lacoste, não me lembro, e saiu o meu Pat Cash como parceiro. E o Pat Cash vira-se para mim quando chega
para se apresentar, cumprimenta-me, apresenta-se e vira-se para mim assim, sabe quem é essa figura que tem nos seus calções? Eu tinha aqui uma imagem de um jogador. E eu, não faço ideia. Sou eu. Era o Pet Cash, que era... Incrível, estava com os calções com a cara dele. Quer dizer, não se percebia que era a cara dele. Mas ele sabia que era ele. Ele sabia perfeitamente que era ele. Mas, portanto, o mundo do ténis é um mundo, foram períodos incríveis, de muito trabalho, muito sacrifício, muito duros, tanto no ténis de Estoril como na Federação. Eu no ténis de Estoril vivi o festejo dos 50 anos do clube, como na Federação, mas quando nós chegamos ao final de um mandato, de um trabalho, e sentimos que as pessoas estão satisfeitas, é tão gratificante que mesmo que no futuro se esqueçam de nós sabemos que saímos lá com o dever cumprido e fizemos aquilo que achámos o melhor possível para as organizações que liderámos. E isso não há nada melhor que isso, quer dizer, é sair de lá com o sentimento de dever cumprido. Paulo, a última pergunta que costumo fazer, vivia sem ténis? É muito difícil, quer dizer, é uma vida, eu para já tenho uma vida ligada ao desporto, não é? E o ténis acompanhou-me desde muito jovem. Não foi mais cedo, porque realmente na parede, que era onde eu morava desde miúdo, as modalidades que se praticavam era o hóquei, era o voleibol e era o futebol de salão. O ténis tinha o Clube Nacional de Ginástica, que tinha 2 campos, mas pouca gente jogava. Senão teria sido muito mais cedo, começado muito mais cedo a jogar ténis. Mas o ténis acompanhou-me a vida toda, mesmo depois do acidente continuei a jogar, para lá de todas as responsabilidades que tive como dirigente, mas é impossível, quer dizer, eu acompanho o ténis, todas as semanas vejo torneios internacionais de ténis e acompanho a evolução dos jogadores portugueses, não é? É impossível. Paulo, parabéns pelo seu percurso no ténis e obrigado por ter partilhado connosco. Eu que agradeço, vocês